Olá, bem-vindos aí a mais um vídeo. E agora, depois de contar aí o meu testemunho, agora eu vou contar um testemunho que foi durante a minha gravidez do meu filho Anthony. Um testemunho aí de cura ainda dentro do ventre. Vou começar a história, né, contando que na verdade o Anthony, ele foi uma surpresa, né? Eu e meu marido ainda não estávamos ainda planejando a ter filhos naquele momento. Porém, era um sonho, né? Era um sonho, mas que eu ainda ficava adiando por eu não me sentir pronta ainda no momento, não me sentir pronta financeiramente e pronta também emocionalmente. Então, ficava sempre achando que não estava perfeito, o momento perfeito, e eu ficava adiando. No entanto, ele ter um filho sempre foi um sonho para mim, né? Sempre foi algo, né, que já vinha desde muito cedo, né? Eu sempre sonhava, né, em ter um bebê. E aí, o que acontece? Então, quando eu fiquei grávida, não sabia que eu estava grávida. E aí, eu já passava, né, com uma psicóloga, não precisava tomar remédios, porém, eu tinha, né, algumas oscilações de altos e baixos. E aí, quando eu fiquei grávida, eu não tive enjoos, né? Eu tive, o que houve, na verdade, foi as minhas emoções ficaram bem, assim, fragilizadas. Então, foi uma época aí que o meu marido, ele viajou a trabalho e eu fiquei sozinha ali no apartamento e eu chorava o dia inteiro. E eu assisti uma série que eu chorava desde a abertura. E eu não queria comer nada, nem as coisas que eu gostava, eu tinha vontade de comer. E eu fiquei muito assim, sabe? Mas era gravidez, mas eu não sabia. E aí, nessa época, eu cheguei, a minha psicóloga, né, no caso, indicou a passar no médico, porque eu tinha mudado aí as minhas atitudes, ali, as minhas reações, né? Então, eu passei num médico que me receitou um remédio e eu comecei a tomar, eu cheguei a tomar por 8 dias e eu sentia aquele sono, sabe? Eu achava que era o remédio que estava me dando sono e eu não tinha vontade de ainda, eu não senti enjoo, mas tive uma aversão às comidas que eu gostava, mudou tudo. Então eu não gostava de comer o que eu gostava antes. E aí começou a minha comunicação ali com Deus, tá? Então eu ali passei no médico e o médico falou: olha, você vai ter que esperar para engravidar pelo menos um ano. E aquilo foi senti uma tristeza, porque eu, mesmo não estando planejando, eu ia começar naquele mês a passar no médico, sabe? Estava tudo ok com as minhas vitaminas. E eu chorei, né? Porque eu não queria esperar tudo aquilo. E aí eu falei com Deus: Senhor, faça com que não seja depressão, seja gravidez. E eu esqueci, né, dessa oração, passou aí até o momento de fazer o exame e dar positivo. Então foi uma alegria tremenda. Eu e meu marido ficamos muito felizes com o resultado. Porém, eu já comecei a ter um leve sangramento. E aí veio aquele medo, né? Aquele medo de perder, eu já tinha ouvido algumas palavras negativas, né? Que poderia ter, sabe? Então eu fiquei levando aquilo pra mim, eu fiquei com medo, né? E aí o que acontece? Já começou eu comunicando com Deus, eu falando com Deus: Senhor, deu um descolamento do saco gestacional e eu precisava ficar de repouso, né? Então eu comecei a fazer oração para que curasse, né? Para que tudo se normalizasse e realmente foi normalizado. Então eu fiz um exame poucos dias depois e já estava tudo ok. Na verdade não tinha dado nenhum descolamento, aquilo ali já estava perfeito. Então foi ali a primeira cura ali, foi disso. E aí, logo depois disso, a gente tava tudo muito bem, né? Os ultrassons estava tudo ok. A gente preparou as surpresas aí pra família, a gente mostrou, fez aquelas caixinhas, né? Então foi uma alegria, né, pra todo mundo. Foi uma surpresa pra gente e a gente quis transbordar, né, essa alegria e fazer essas surpresas com os demais, até porque ninguém esperava que a gente iria estar naquele momento esperando ali um bebê. Então foi uma alegria. E o que acontece? Estava tudo indo muito bem, até chegar com 16 semanas de gravidez. No ultrassom, a médica ali informa que a artéria só aparecia uma, né? E teria que duas, né? Precisa de duas para passar ali os nutrientes, e só tinha uma. Era a AUU, que é a artéria umbilical única.
mas que se fosse somente isso, se fosse ela isolada, não teria nenhum problema, não, poderia não ser relacionada a nada. Mas também poderia estar relacionado a alguma má formação, ou, né, a má formação do bebê, ou também está relacionada a alguma síndrome. Eu saí de lá, já queria pesquisar no Google, eu fiquei muito angustiada, mas eu queria pesquisar, mas ao mesmo tempo eu queria pesquisar histórias de pessoas que deram certo, né? Não de que deram mal, porque você entra no Google e aparece umas histórias assim, né? Que a criança pode não nascer, ou que pode nascer com órgãos fora, enfim. A gente aparece as piores notícias ali, quando você coloca no Google. Mas quando eu coloquei no YouTube, apareceu também histórias de que poderia apenas ser uma característica, né, e vir tudo ok, tudo normal. E eu me apeguei a isso, porém eu ainda ficava com um pouco de medo, né? Por isso também que eu estou gravando esse vídeo, para que se você chegue até aqui nesse canal, nesse vídeo, porque recebeu aí um diagnóstico, está angustiada, né? Que esse também seja um motivo de você entregar aí qualquer diagnóstico, né, que você entregue aí nas mãos de Deus. Então, continuando, no dia seguinte, eu fiquei bem angustiada, chorei sim, mas no dia seguinte, eu também tive muito apoio do meu marido, que ficou muito junto comigo, mas aí no dia seguinte eu estava sozinha e eu escutei o culto, né, o culto da Cristo Vive, São Paulo, e o Bispo Fernando, ele falava: fique tranquila, mulher, o que está no seu ventre, ele vai vir, não haverá inválidos no nosso meio, né? Já vai haver a cura no seu ventre. E aí eu recebi aquele culto ali, foi uma palavra direcionada para mim. E eu fiquei muito tranquila e eu mandei mensagem, falei pro meu marido imediatamente que aquilo ali foi um erro, que no próximo ultrassom não ia dar, já ia aparecer ali a artéria umbilical normal, e eu achei que ia ser dessa forma que Deus ia agir, né? Então eu já acreditei que era aquilo e eu fiquei muito tranquila, fiquei com uma paz ali que excede o entendimento. Então depois eu procurei um outro médico, eu fiz o natural, né, de procurar uma medicina especializada ali, medicina fetal, e eu procurei médicos voltados para essa área. Então eu fui num outro médico e o médico chegou a fazer ali uma outra ultrassom bem rápida na consulta, e ele falou: eu acho que eu tô vendo as duas artérias e tal. E eu fiquei feliz, eu falei: aconteceu um milagre, não sei o quê, já fiquei toda feliz. Enfim, aí o que acontece? A gente chegou aí no outro ultrassom. E quando chegou nesse outro ultrassom, antes de ir, eu gravei um vídeo, que aí eu vou colocar aqui pra vocês. Oi, bom, eu tô regravando esse vídeo, porque o meu celular, ele resetou e não ficou gravado, e eu quero deixar registrado os milagres que estão acontecendo nessa gestação e que a gente acaba esquecendo depois de falar o quão grande Deus é e os milagres que ele faz. Então, eu vou falar o primeiro, né? O primeiro, ele foi logo no início da gestação. Primeiro que já foi assim uma surpresa muito grande ela estar grávida, mas foi uma felicidade imensa quando eu fiquei sabendo. E no início, que eu não desconfiava que era gravidez e eu achava que era uma depressão, eu chorei muito, muito, e eu pedia muito a Deus que fizesse uma mudança na minha vida, que eu tivesse grávida. E aí eu chorei tanto e depois eu esqueci disso. Enfim, eu tava realmente grávida, não era depressão. Aí depois foi o deslocamento do saco gestacional e foi um susto, né? Foi logo nas primeiras semanas, 5, 6. E assim, foi um susto muito grande, mas tive que fazer repouso e o medo era muito grande, né? Mas lembro também que eu segurei na minha barriga e falei
no nome do Senhor Jesus Cristo, no próximo exame que eu fizer, não vai ter mais nada disso. E realmente não teve, né? No próximo ultrassom que foi realizado já não tinha mais nenhum descolamento, na verdade, não é esse o nome. Não tinha mais nenhum descolamento. E, enfim, a gravidez foi prosseguindo. Tudo estava normal até eu receber uma notícia com 16 semanas. Ia fazer 16 semanas. Que só tinha uma artéria umbilical no cordão, né? Uma artéria no cordão. E assim, me assustei muito porque falaram que poderia estar associada a alguma síndrome ou alguma malformação, né? Então eu fiquei bem desesperada durante um dia e meio. Depois eu ouvi no culto que eu não ia ter nada, né? Que o bispo Fê, ele falou que no meu útero ele não falou diretamente pra mim, né? Eu levei pra mim essa palavra, que no meu útero ia gerar um bebê que não ia vir com nenhuma né, malformação. Ele não falou com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Então eu acreditei muito, né? E fiquei tranquila. Mas quando eu fui numa outra ultrassom, descobriu o cisto de plexo coroide. Então, 2 cistos ali no cérebro, evidenciando uma possível uma malformação ou realmente uma síndrome. Mas enfim, eu não creio que isso vai acontecer, sabe? Eu acredito muito, meu bebê vai vir normal, sabe? Eu sei que os planos de Deus, eles são maiores do que os meus. E eu acredito e tá nas mãos dele, porque não me resta fazer nada, né? Mas enfim, eu tô gravando isso aqui antes do outro milagre acontecer, porque os milagres já estão acontecendo. Mas o meu bebê vai vir normal e todos os seus outros órgãos também, porque ele já é um vencedor, né? E já vai vir já pra gente estar provando aí o quanto Deus é grande. Quer dizer, Deus já provou quanto Ele é grande, né? Mas isso vai ser mais um testemunho. Então eu tô gravando hoje, dia 22/6 de 2022. Eu vou fazer uma ultrassom hoje. E eu tô gravando porque eu acredito que os cistos, eles vão sumir. E sinceramente eu ainda acredito no milagre. Eu acho que foi tudo um engano, ou que essa malformação aí nesse cordão umbilical não vai afetar nada no bebê. Mas enfim, eu tô gravando esse vídeo porque depois ele vai servir de testemunho do meu bebê lindo, perfeito, com peso normal, sem nenhuma síndrome. E eu vou estar mostrando pra glorificar o nome do Senhor. E já tô gravando antes, porque as pessoas são assim, né? A gente só acredita depois que acontece. Assim, tá nas mãos de Deus, eu não sei. É a fé mesmo. É a fé que tudo vai acontecer conforme o que Ele escreveu. Mas eu profetizo e creio que o meu bebê já vai ser usado como um grande testemunho. Ele vai vir perfeito. Então, é isso. Hoje eu tô com 23 semanas e alguns dias. Final do 5º mês. E aí, após gravar esse vídeo, com fé de que ia tudo dar certo, mesmo com medo, eu cheguei nessa consulta e, na verdade, a artéria umbilical estava lá, artéria umbilical única, e apareceu ainda 2 cistos de plexo coroide em cada lado do cérebro. E eu pensei, como assim? Deus não me falou que ia curar? Por que tá acontecendo isso? E eu fiquei questionando, eu fiquei triste, eu fiquei angustiada e
E eu fiquei sem entender. Mas eu ainda fiquei achando que ia acontecer da forma que eu achava que ia acontecer. Mas não foi bem assim, né? Foram aparecendo e tudo tem um propósito do porquê que foi acontecendo, né? Mas conforme a gente está passando aí pelo momento de dor, a gente às vezes não entende, às vezes a gente se questiona por que comigo. Mas contudo, essa entrega ela foi acontecendo, essa transformação também foi acontecendo em mim. Apareceu, né, esse cisto de plexo coroide. E aí ela falava, né, olha, ainda pode estar, vamos ver ainda, né, se vai aparecer mais alguma coisa, se for somente isso ainda, pode não ser nada. E aí a gente teve o nosso chá revelação e foi muito emocionante para mim. Eu sonhava já, eu via as fumacinhas azul no meu sonho, então no meu inconsciente ali eu já sabia que seria um menino, né? E foi algo muito emocionante. Ninguém da família sabia no momento ali do que a gente estava passando, né? Então cada palavra era realmente de fé. A gente estava vivendo aquele momento ali, acreditando que ia vir uma criança saudável, mas os diagnósticos já estavam apontando algo completamente diferente. Mas aquele momento que foi escrito por Deus, que foi um sonho, aquela festa, mais do que o momento, é modinha, não, foi realmente um sonho. Antes de ficar grávida eu sonhava, eu me alegrava quando eu via esses vídeos e a gente teve esse vídeo, o vídeo e a gente teve o momento vivido ali com grande alegria, com a graça do Senhor, né? A gente tinha momentos e situações que poderiam não ocorrer, né, da forma que a gente queria, mas a gente teve, né? A gente teve esse sonho ali que foi pela fé. Aquele sonho realizado. E aí a gente foi para a próxima consulta. E aí nessa próxima consulta, nesse atendimento ali, ela demorava mais de 1 hora olhando cada detalhe ali do bebê no ultrassom. E eu ficava um pouco tensa, né? Porque cada vez que eu ia aparecia algo. Mas aí ela ficou bem olhando cada parte ali. E aí eu me lembro que eu entrei no banheiro para me trocar. E Deus falou comigo, não se preocupe com o que você vai ouvir agora, porque já está tudo resolvido, já está tudo sob controle. E aí, esse foi o dia que eu e meu marido mais escutamos pontos ali negativos, foram aparecendo mais achados. E aí, nesse dia, a médica muito paciente mesmo, ela perguntou se a gente tinha fé, né? Se a gente tinha alguma crença e tal. A gente falou, nós somos cristãos. E aí, nesse dia, ela falou, olha, além da artéria umbilical única, tem os 2 cistos de plexo coroide em cada lado do cérebro. Deu também a translucência nucal aumentada, TN aumentada, nessa parte aqui, né, da nuca aumentada. Os olhos levemente afastados, tem um nome técnico lá. E os rins também estão aumentados. Incrivelmente, mesmo ouvindo isso, eu não me abalei porque Deus havia me falado ali no banheiro que não era para me preocupar. Então, ela nos indicou o cariótipo, mas isso seria uma escolha nossa. O cariótipo é um exame que faz ainda na gravidez para tirar um pouco do líquido da barriga, né? Entra uma agulha ali e tira o líquido da barriga para fazer um teste mais aprofundado para saber ali se está relacionado a alguma síndrome, que era a maior suspeita ali, né? De alguma síndrome compatível com a vida ou também não compatível com a vida. Então, era esse o motivo de fazer o exame, mas também tinha a parte de que o neném poderia nascer prematuramente. Então, né, eu saí de lá com uma paz que excede todo entendimento, e eu falei pro meu marido, olha, eu tô em paz com o que eu ouvi, porque Deus falou lá no banheiro que não era para me preocupar, que tava tudo certo. E incrivelmente, fiquei tranquila, olha isso, fiquei tranquila, mesmo ouvindo todos esses diagnósticos. Porém, no dia seguinte eu tinha uma consulta, e aí com outro médico, né? E esse médico, ele havia recebido uma ligação dessa outra médica passando todos esses pontos, e esse médico não estava num bom dia, e ele falou para mim, eu já entendo sobre isso e eu já te falei que é importante fazer o cariótipo, mas vai da sua escolha. Isso pode sim estar relacionado a uma síndrome não compatível com a vida. Tem bebês que nascem aí e não duram um dia. E também há casos que você pode escolher também fazer o aborto, tá? Libera o aborto, porque o seu bebê pode simplesmente
não tem estrutura para nascer. Então, para que você vai levar adiante uma gravidez, né? E assim, ele ia falando todas aquelas palavras negativas e contando também de mães aí que resolveram prosseguir com a gravidez, mas que ficava tentando em vão e que o neném já passava por cirurgia e o neném morria. E eu ouvi tudo aquilo e eu fiquei, assim, em choque. Eu não respondi nada e pensei só... Na verdade, eu não consegui pensar nada. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu desabei. Eu desabei, eu peguei o macacãozinho dele e eu chorava e eu clamava para Deus. E ali eu vi que o natural eu estava fazendo. Mas eu entendi o quanto que a nossa vida, ela tá nas mãos de Deus. A gente depende completamente dele. E ali eu estava completamente dependente dele. Né? O meu bebê ali estava completamente dependente. Né? Então eu entreguei ali tudo. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Que o Senhor me fortaleça, né? Que o Senhor me fortaleça a cada passo, a cada agir, né? E eu realmente fiquei completamente entregue, chorei muito. E tinha momentos que me vinha aquela fragilidade humana, mas ele foi me fortalecendo a cada passo, né? E a gente ia nas consultas, eu já ficava até meio, né, com aquele receio de achar mais alguma coisa. Mas assim, quando chegou no 7º mês, eu fiz uma oração, né? A cada ida, antes de ir para ultrassom, eu fazia uma oração. Um adendo também, a família não sabia, né? Apenas eu e meu marido. E eu compartilhei, né, com três pessoas ali da igreja, que eram pessoas ali de fé, e essas mulheres, elas me passavam ali, entregou para Deus, né? Tá tudo certo, uma confiança também tremenda, né? Então teve essa parte ali também. Aí, voltando, eu sempre fazia oração antes de ir para as consultas, né, para os exames. E aí eu tive uma conversa ali com Deus e eu falei: Senhor, eu já estou esgotada, né, de ouvir tanta coisa negativa sobre o neném. Eu quero começar já a ouvir essa cura ainda no ventre. Eu já quero começar a ouvir as coisas boas. Ainda na barriga. Realiza esse milagre ainda com o bebê na barriga. E aí, quando eu cheguei lá no ultrassom, foram sumindo todos os achados. A cada ultrassom que eu ia sumindo. Então, sumiu o cisto de plexo coroide, sumiu, os rins ficaram normalizados e tudo foi ficando normal. E a única coisa que permaneceu ali ainda foi a artéria umbilical única. Enfim, eu já estava ali com aquela certeza de que já estava tudo certo, tudo estava ok. Então a gente também decidiu não fazer ali o cariótipo. Teve 2 motivos, né? Eu deixei nas mãos de Deus e falei, se liberasse o convênio, o convênio liberasse o exame, era para eu fazer. Mas mais do que isso, eu tive um sonho do bebê dentro da bolsa, da barriga, né? Da bolsa. E aí, uma bolsa cheia de água. E eu sonhava que se furasse, ia estourar e o bebê ia nascer antes. E, na verdade, se era para eu ter fé, não era para eu ter dúvida. Não era para eu duvidar. E não era para fazer esse exame antes. Porque o exame antes eu estaria buscando uma resposta. E a resposta estava em Deus ali. A fé a gente não precisa ver para crer. Então, eu entendi que ele não era para fazer, realmente não era para fazer o exame. Então, seguimos tranquilo em não fazer o exame, porque Deus me falou ali em sonho. E depois também eu escutei no culto também que a fé é a diferença da dúvida, né? Se você tem dúvida, você não tem fé. Então, eu entendi aquela resposta, seguimos firmes. E aí, com 8 meses e meio de gravidez, a gente já estava ali muito confiante, porque todos os achados foram sumindo, a Antônia ia crescendo bem, se desenvolvendo bem na barriga. Então, a gente foi ficando muito tranquilo com isso, né? Com muita fé. E aí, lógico que depois só falou, só vai ter certeza mesmo quando a gente fizer o cariótipo ali quando ele nascer, né? E aí, mas a gente já estava com essa certeza da fé, com a certeza baseada na fé mesmo, né? E aí, eu já, com essa certeza, eu fiz mais um pedido para Deus, né? Então eu falei, Senhor, eu posso fazer mais um pedido? Que o meu filho nasce com olho claro. Não precisa ser aquele bem claro, pode ser um cinza escuro, ainda falei desse jeito, né? E eu tive a resposta, né? A resposta, Deus falou que eu ia ter o filho de olho claro.
né? Foi um desejo desde muito criança. Eu sempre gostei muito de olho claro. E ele realizou esse desejo, né, do meu coração. Então ele falou, né, para mim que independente ali de com quem eu casasse, como é que ia ser, se não, eu e meu marido a gente tem olhos escuros, né? São pessoas ali bem distantes da nossa família que tem olhos claros, mas Deus falou que independente de qualquer coisa, eu já ia ter o filho de olhos claros. E eu falei pro meu marido. Então, a única pessoa que eu falei antes de realmente acontecer foi ele. E eu falei: amor, Deus acabou de confirmar. Ele falou que o nosso filho vai ter olho cinza. É um cinza assim meio azulado, mas é cinza, né? E aí o meu marido: nem existe olho dessa cor. Aí eu falei: mas Deus falou, né? E ele sabe disso, né? Eu falei bem antes. E aí esqueci também. Tá, então depois o Anthony nasceu. Eu esqueci também dessas falas aí com Deus, né? Porque depois vai vindo tantas outras coisas, tantos outros pensamentos que a gente vai passando, né? E aí teve na hora do parto também, a gente escolheu normal, mas a gente passou por um processo de indução ali. E aí também eu entregava tudo a Deus para que fosse realmente feita a vontade dele. E eu fiquei muito tranquila também quando fiquei com dores por 8 dias, né? Aqueles de pródanos. Porém, era só aquelas contrações de treinamento. Até eu realmente comecei a sentir contrações mais fortes. Porém, ainda a dilatação não estava ainda a ponto, né, para ter o normal. Porém, eles iam ter outras estratégias ali humanas ainda para tentar o parto normal. Mas algo ali dentro de mim, depois de um dia e meio ali, né, com aquele processo ali, eu senti que realmente que não era para ser. E aí foi uma médica também que direcionou ali, que foi até que participou ali do parto, né? E ela foi e falou: não tem problema também mudar de ideia. É ótimo mudar de ideia, às vezes é até uma ideia melhor. E ela falou aquilo, e eu acredito que foi uma sementinha me direcionando ali para uma nova escolha, né? E aí no meio do procedimento, tal, eu comecei a ficar angustiada com aquilo. E não era nem pelas contrações que eu estava sentindo, porque era um desejo, né, ter o normal. Porém, eu estava já sentindo que aquilo não era normal e que era para eu mudar de ideia. E aí eu conversei com meu marido e nós mudamos de ideia para o cesárea. E eu tô mencionando isso aqui porque também foi um direcionamento ali divino. A gente estava entregue, eu fui ali entregue para que fosse da melhor forma possível. A gente estava fazendo o processo de indução porque, incrivelmente, o Anthony, ele parecia ali que já estava grande no ultrassom. Estavam falando que ele estava com 3.800, 3.900, então não iria esperar tanto tempo. Já tinha completado as 40 semanas e por esse motivo era o processo de indução. E aí teve mais uma vez a paz que excede todo entendimento. Ali eu estava meio que, onde eu vou, né? Eu estava me sentindo, né? Aquele momento ali bem apreensivo, ou normal ou cesárea também estava me deixando apreensivo, os dois. E ao mudar para o cesárea, eu realmente senti a paz que excede todo entendimento. Não era algo que eu havia escolhido inicialmente, mas o que era o plano de Deus é perfeito. Eu tive aquela paz de que era para ser daquela forma. E assim foi. E aí no dia seguinte já foi agendado ali a cesárea, eu já estava internada, né? E aí o Anthony nasce, para honra e glória de Deus, que eu testemunho aqui. Falaram aí que ele poderia ter malformação, ele nasceu perfeito, com todos os órgãos aí no lugar, tudo funcionando perfeitamente. Eu não tive diabetes gestacional. Falaram que ele poderia não receber nutrientes e não ganhar peso. E aí ele nasce com 4,420 kg, que é mais uma prova aí do Senhor agindo, né? E 53 centímetros. Então ele nasceu grande, saudável, já chamando a atenção por onde... Na hora que ele nasceu, todo mundo ficou já surpreso, que ele parecia já um bebê de 1 mês e meio. E foi uma surpresa, assim, né? E todo mundo ficou encantado. Então foi mais algo contra o diagnóstico que a gente havia escutado, né? Então a gente escutou que ele poderia também não ter peso, ele nasceu com, né, um peso, um bebê grande aí. E também foi feito ali o cariótipo no momento do nascimento, tirou do cordão umbilical. E após 1 mês, né, a gente já tinha certeza, né, a gente via esse bebê saudável ali, grande, bonito. E depois de 1 mês saiu o resultado do cariótipo.
com todos os cromossomos normais, né? O Anthony é um bebê normal, independente aí desses achados aí durante a gravidez. Deus, ele fez da forma dele, né? Não foi da forma que eu imaginei que seria, mas ele prometeu e ele cumpriu. O Anthony nasceu com o olho mais escuro, por incrível que pareça. E os olhos foram clareando, né? Então hoje ele tem um olho bem claro, ele tá com 1 ano e 3 meses e os olhos aí bem cinza azulado, ainda mais lindo do que eu imaginei, porque Deus, ele faz além do que a gente pede. E, né, às vezes pode no momento aí não estar como a gente quer, não acontece da ordem que a gente quer, mas a gente entrega e aí no momento perfeito, no momento oportuno, ele apresenta aí a sua grandiosidade. Eu sou completamente grata e tudo que eu falo aqui não é para nos engrandecer, na verdade é tudo para glorificar ao Senhor. E quando ele deu aí esses olhos lindos, claros aí para o Anthony, apenas os tataravôs dele que tem olhos claros, né? Então, quando ele presenteia aí, ele diz também, ele faz mais uma cura a mim, me dizendo que ele me escuta e que ele me ama. Foi uma forma aí, mais uma vez, de Deus falar comigo e de Deus dizer também o quanto que ele nos escuta, né? Então, curando essa crença do desamor, né, que eu tinha durante tanto tempo. Ele estava falando, olha, eu te amo, eu te escuto, né? Então, glórias a Deus, né, por isso. E é isso, né? Eu passo aqui para vocês porque o mesmo Deus aí, o mesmo Deus da Bíblia, o Deus que fez ontem, o Deus que faz hoje, o Deus que fez na minha vida, que faz e que vai continuar fazendo, é o mesmo Deus aí que faz aí na sua vida, né? Basta a gente crer, basta a gente ser obediente, a gente se santificar cada vez mais para estar cada vez mais íntimo do nosso Deus, que é bom, né? E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu espero aí que você se edifique um pouco aí com esse testemunho, tá? Que eu compartilho aqui com você, tá? Um grande beijo.